Vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho de como eu estou me sentindo, como foi a minha conversa com a minha avó, contando e falando da separação, como que foi o meu movimento com relação a isso, a contar para ela, né, sobre a minha decisão, sobre o que aconteceu. Se em algum momento eu me arrependi, se em algum momento, porque às vezes a gente toma decisões e aí começa a refletir sobre tudo, e aí a gente pensa, será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Será que tem alguma coisa que eu poderia ter feito para evitar que acontecesse o que aconteceu? O que eu também fiz, qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação? Qual é a minha parcela de... Eu gosto de responsabilidade para não falar culpa, né? Qual é a minha parcela de responsabilidade dentro de tudo que aconteceu? E se eu tenho arrependimento até de ter dado ali, sei lá quantas chances, se eu teria voltado, se eu soubesse que ia terminar do jeito que acabou. Então eu vim dividir um pouquinho com vocês sobre como está a minha cabeça agora, o que eu tenho refletido, sentido, pensado e por aí vai. Bom, fazem hoje 15, quase 20 dias aí, né, que eu passei pelo processo da separação. E hoje que eu contei pra minha avó. Obviamente ela já sabia, porque eu fui para esse lugar público da internet e tal, e aí talvez vocês me perguntem assim, Dani, por que você não contou para a sua avó, né? Por que você não falou com ela antes? O primeiro motivo é porque eu fiquei muito mal na primeira semana. E como eu fiquei muito mal, se eu ligasse para minha avó daquele lugar que eu estava, ela ia ficar preocupada comigo. Ela ia ficar, minha avó não tem YouTube, nem WhatsApp, essas coisas assim, a gente sempre se fala por telefone, por ligação, né, tanto eu, minhas filhas, enfim, mas eu não queria gerar nenhum tipo de preocupação para minha avó. E como adulta, né, a gente quando é adulto, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas e sustentar essas escolhas. E nessa fase que eu tô também, né, não é uma situação assim, eu preciso voltar pra casa da minha avó, ou eu preciso... Nem daria, né, minha avó nem mora onde eu fui criada, né, minha avó mora em outra cidade, outro estado até. Eu poderia, se eu precisasse, né, desse apoio e voltar pra casa, voltar pra algum lugar, ou precisasse da ajuda dela financeira e tal, eu acho que eu daí teria que falar pra ela. E eu não pedi opinião também, assim, quando eu tomo uma decisão pra minha vida, eu penso que sou eu que tenho que decidir. Então, eu dificilmente pergunto pras pessoas o que elas acham que eu devo fazer. E isso vale pra família também. Então, eu não sou uma pessoa que eu fico pensando assim, o que a minha avó vai pensar, ou o que a minha avó espera de mim nessa situação, porque eu penso que eu que vou viver as escolhas, as consequências das minhas escolhas. E eu não preciso necessariamente dar explicação, enfim, por aí vai. Então, eu queria estar bem para poder falar para ela de um jeito que ela sentisse na minha voz que eu estava bem e que ela não precisava se preocupar comigo e que tava tudo certo, né? Então, se tem uma coisa que eu não quero, e eu acho que um dos pontos da gente ser adulto é a gente parar de preocupar os nossos pais, os nossos avós, e a gente ser capaz de sustentar a nossa vida, as nossas escolhas e bancar isso, né? Então, o primeiro motivo de porque eu não falei com ela foi por isso. Aí hoje eu liguei pra ela, e tá muito frio aqui, chovendo hoje, assim. E ela assim, oi, eu falei, oi, como é que você tá? E aí sempre eu que ligo pra ela, né, a gente se fala com frequência. E aí ela, nossa, como é que tu tá? Ali eu já sabia que ela já sabia, né? Eu falei, eu tô bem, né, eu tô bem. E a senhora? E aí ela, tô com um pouco de gripe, um pouco de falta de apetite e tal, mas tô bem. Eu falei, mas tá ruim assim de não andar, não tá indo na novena porque minha avó é católica?
E ela é beata, assim, ela é noveleira, não, noveneira? Eu não sei, minha avó é das novenas tudo. Antes era toda quarta-feira ela ia na novena e todo domingo ela ia na missa, ela vai na missa. Não, eu tô indo na novena, tô indo na missa e tal. E a minha avó gosta muito de trabalhar também. Eu acho que essa é uma herança dela. E ela fica muito, assim, triste quando ela tá parada, porque ela gosta de trabalhar, ela gosta de fazer artesanato, ela gosta de ir pra feirinha. Então minha avó é muito ativa, assim, minha avó é super ativa. E aí eu falei, ah, tá. E aí eu disse, pois é, né? A senhora já deve saber que eu me separei. E aí eu falei, é uma pena. Ela assim, é uma pena, mas assim, olha pra frente, vida que segue, daí ela deixa a Maria passar na frente, né, que é os termos ali da Virgem Maria, das coisas aradas das novenas tudo da vida, né, das coisas católicas. Maria passa na frente, agora é cuidar de ti, ficar bem. E aí eu achei muito legal, assim, ela dizer que é isso, agora é pra frente que se anda e vamos olhar pra frente e vamos continuar. E aí ela assim, é uma pena, claro que é uma pena, né? É uma pena. E eu falei, é uma pena, porque a gente se dava tão bem, né? Eu queria tanto que essa relação desse certo, se não foi à toa que eu insisti muito e passei por cima de um monte de coisas. Mas o fato é que não dá, ela assim, não se arreia. Ah, ela falou essa palavra, não se arreia, não fica arriada, não desanima. O importante é a gente ter saúde, minha avó sempre fala isso, assim, se a gente tiver saúde, a gente conseguir se levantar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue ir pra frente, a gente dá um jeito. Agora, saúde, minha avó disse, tem uma coisa que não tem jeito, é saúde, mas tendo saúde, pra tudo se dá jeito na vida. E aí ela falou, não desanima, não fica caída. E aí eu falei, não, eu até fiquei caída. Eu falei pra ela, eu fiquei mal a primeira semana, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, fiquei muito chorona, não fui pro meu... Aí ela perguntou, como é que tá a coluna? Eu falei, então, ontem eu fui no tratamento. Eu disse, semana passada eu não fui porque eu tava muito mal e aí não queria também ligar antes pra senhora não ficar preocupada, né? Porque imagina eu ligar pra ela chorando, desesperada. Nossa, gerar uma preocupação na minha avó que não precisa. Então, aí eu falei pra ela que foi por isso que eu esperei ligar e tava ligando só naquele momento, porque eu já estava bem. Tava, claro, né, com aquela sensação de triste, enfim. E aí ela assim, é uma pena porque não adianta, né? Aquela vida lá não vai levar para outro lugar. Então é isso. Tu fez o que podia fazer e agora é olhar para frente. Então foi essa conversa que a gente teve. E ela, mesmo sabendo da separação, ela não me ligou antes, porque a minha avó, ela confia muito em mim, desde muito nova. A minha avó sempre me deu liberdade muito cedo. Então, com 13, 14 anos, eu já saía. E pra mim, você dar liberdade pras pessoas é você dizer pra pessoa assim, eu confio em você. Eu confio que você pode ir e voltar. Eu confio que você sabe ir e voltar. Eu confio que você consegue lidar com isso. Eu confio... Às vezes, o excesso de ajuda, a pessoa não tá comunicando assim, nossa, você não vai dar conta sem mim. Eu preciso até que você precise de mim para que eu esteja ali para te ajudar. Então, eu leio a minha avó muito desse lugar, assim, desde muito nova. É como se a minha avó, ela sempre acreditasse em mim. Ela sempre dava a opinião dela sobre o que ela pensava sobre aquilo. Tipo, eu com 13 anos fui atrás para conseguir uma bolsa de estudo. E aí eu só consegui essa bolsa porque eu fiz um estágio e eu pagava o meu estudo no ensino médio com esse estágio. Eu não recebia salário, mas o salário era todo para pagar meu estudo numa escola particular. Depois daquilo eu quis assinar minha carteira de trabalho e fui trabalhar no McDonald's. E ela falava, você não precisa trabalhar agora, não sei o que, tenta se acalmar, né? Mas eu quero trabalhar. Então vai, né? Mas ela sempre dizia, não precisa, né? Tu é muito agoniada, nananã. Mas ela sempre me deu bastante liberdade pra ser, pra fazer as coisas que eu queria, enfim. Então, foi uma conversa tranquila, ela me incentivou bastante a cuidar de mim e
cuidar da minha vida, e em nenhum momento ela disse: ai, você não acha melhor pensar mais? Ai, minha filha, tem coisa que a gente deve relevar, tem coisa que a gente deve deixar pra lá. Ai, né, eu acho que você, né, foi muito radical. Em nenhum momento a minha avó, ela pediu pra que eu refletisse. Nenhum momento. Então, é isso, né? A gente tem que seguir em frente. Então foi assim a nossa conversa. E aí falamos do tempo, da chuvarada, dos granizos, tudo, que a minha avó é super antenada sobre tudo que passa na televisão, as coisaradas, noticiário que acontece. E aí papiamos sobre outras coisas, aí perguntou das crianças, como é que elas estavam, né? O que eu ia fazer com essa questão do carro, porque para buscar elas, né? E aí, em nenhum momento ela falou: ah, eu acho que você deve comprar um carro. Eu acho, daí eu falei: não, né? Encontrei ali um motorista para buscar as crianças, tô cogitando talvez alugar um carro, tô também levando em consideração a possibilidade de comprar, mas eu ainda não decidi. Eu falei isso pra ela. E aí ela em nenhum momento deu um pitaco, ou sabe? E então a gente tem uma relação de muito respeito, assim, de acho que a minha avó me trata como adulta hoje, assim, do tipo, cara, você sabe, né, o que é melhor pra você, e eu vou entender o que você escolheu pra sua vida. Então acho que foi isso, e foi muito bom, fiquei muito feliz de falar com ela, e é sempre bom falar com a dona Jurema. Então é isso, tá? Sobre o que aconteceu e como eu me sinto com relação ao que aconteceu, existe uma parte do meu coração que ainda sente que queria que no fim essa história fosse outra, né? Eu acho que ninguém entra num relacionamento sem saber se vai dar certo, e que já teve tantas cicatrizes pra dar errado, né? Então, dentro de mim eu tenho um pouco essa sensação assim, poxa, que pena que acabou. Porque no dia a dia a gente se dava muito bem, a gente era muito parceiro, assim, a gente tinha uma relação harmônica. Então eu tenho um fundinho assim, poxa, que pena que acabou. Outro fundinho que eu tenho é o assim, poxa, que pena que nesses 3 anos ele não aproveitou, talvez, ou não fez o melhor uso de tudo que ele me ouviu falar. Porque ele editava os meus vídeos, os meus cursos, mas muitas vezes ele editava, botava um fone para editar o vídeo, deixava o vídeo falando no telefone e tava jogando na TV com outro fone. Então, eu não sei se as coisas que eu ensinava e falava, ele estava absorvendo, né? E às vezes me dá uma sensação de uma peninha, assim, de tipo, poxa, ele podia agora, talvez, sei lá, fazer outra coisa, empreender, melhorar de vida. E é uma peninha saber que talvez ele vá voltar pro mesmo lugar, com os mesmos hábitos, e que talvez não tenha ficado nenhum aprendizado, assim. Não porque eu queria que ele vivesse uma vida que eu vivo, porque eu acho que eu sou feliz aqui e eu acho que ele é feliz lá, mas eu acho que ele poderia, se ele tivesse aproveitado esses 3 anos para talvez aprender outra coisa, sei lá, sobre investimento, ou sobre tráfego, ou cocriação da realidade, para não passar tanto perrengue. Mas é o processo dele, e aí quando eu tenho essa peninha e que eu penso, poxa, né, é uma pena que foram 3 anos assim que não teve novos aprendizados e novos conhecimentos. Mas é uma escolha dele viver agora as consequências do que escolheu aprender, do que escolheu fazer nesses 3 anos, né? Então eu tenho um pouquinho dessa peninha, assim, do sentido assim, poxa, né, queria mudar de vida quando eu encontrei, mas eu não sei se ele fez o melhor uso de todo esse tempo vazio e todo esse espaço que existia na nossa vida, porque a gente tinha bastante espaço para aprender algo novo e mudar de fato já, né, que queria tanto.
E aí, como que eu lido com essa sensação do que eu gostaria que fosse, não foi? Ou de ver que a pessoa tem um potencial para ir além, mas que também escolheu não ir, escolheu não aprender, escolheu não absorver? Eu lido devolvendo a responsabilidade das escolhas que cada um fez e dizendo, Daniela, você fez a sua parte. E esse é um outro ponto assim que eu sinto. Eu me sinto em paz, porque eu sou escorpiana e eu sou intensa. Intensidade é algo natural para mim. Então eu sou muito intensa. Quando eu entro num negócio, eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer a minha parte. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então, quando eu decidi trabalhar na internet, eu contava moeda para comprar pão. Eu tinha 50 mil reais em dívida e eu escolhi não ir pro CLT, porque eu disse, eu vou passar perrengue, eu ainda vou ficar um tempão contando moeda, porque eu não sei nem fazer esse rolê de internet, mas eu vou, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, fazer isso aqui e um dia eu vou encontrar um jeito de viver a liberdade que eu tanto sonho, de poder estar com as minhas filhas quando elas precisarem de mim, de se ela estiver doente eu poder cuidar, de poder ir pro cinema no meio da semana, de poder passear no shopping na terça-feira, de ir pra uma praia na segunda-feira. Um dia eu vou realizar isso. E aí eu fui com tudo que eu tinha, fiquei um tempão ainda passando perrengue, porque não tinha resultado no começo, mas é assim que eu sou muito intensa. Então nessa relação eu também fui muito intensa e eu fui com tudo que eu era, em todos os sentidos. Então, tudo que eu podia fazer para dar certo, eu estava aqui, eu respeitei, eu não menti, eu não traí, eu renunciei. Eu me lembro que eu tive uma amiga, na época, bem no começo, e ela começou com uma narrativa assim pra mim. Ai, Dani, agora que tu tá bem, agora que era pra te viajar, nossa, tu voltou pra essa história, a gente não quer ouvir, né? Tu voltou pra essa história... e que tu pode sofrer. Eu não queria que tu sofresse. Eu sei que tu faz o que tu quiser da tua vida, mas assim, agora era o momento de tu desfrutar de tudo que tu cultivou. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu escolhi não alimentar pessoas que poderiam minar a minha relação, e eu me afastei, porque tudo que pudesse, tipo assim, eu entrei nisso aqui pra fazer dar certo. E eu sou assim, eu vou tirar todas as distrações do que pode fazer isso aqui dar ruim. Porque eu quero que dê bom. Porque eu quero que dê certo. E eu sou assim. Então, quando eu fui pro digital, tudo que me impedia de poder fazer isso aqui dar certo, eu eliminei. Eu parei de sair, eu parei de ir pros pagodes no final de semana, eu abri mão de ter relacionamento, eu coloquei toda a minha energia pra conseguir isso aqui que eu queria. A mesma coisa eu fiz com o meu casamento. Eu abri mão de tudo que pudesse colocar uma dúvida na minha cabeça, tudo que pudesse minar a minha relação ou fazer eu duvidar dessa relação, eu tirei. E fui com tudo que eu sou. Então, quando eu olho pra isso, e essa é a paz de quem faz o que pode e o melhor que pode. Quando eu olho pra gente, eu digo, cara, não tinha nada que eu poderia ter feito de diferente pra fazer essa relação dar certo. Não tinha algo que eu podia fazer a mais. Eu podia trabalhar mais, eu podia me dedicar mais. Eu tava sempre trabalhando e me dedicando e pensando em ideias e negócios pra gente viver os nossos sonhos. Então, eu estava fazendo isso. Eu abri mão, por exemplo, né? Teve um momento que a gente teve uma conversa assim, você quer continuar indo jogar sinuca com os amigos e tal, e pro Ferino, porque ele ia, né, no começo, pra mim tá tudo certo. Desde que eu também possa alimentar coisas que são importantes pra mim. O meu prazer não é encontrar com amigos hoje. Eu não tenho essa necessidade mais de estar com as amigas como você tem. Mas o meu prazer é estar sozinha, é viajar sozinha. Então eu posso, de repente, ir para São Paulo no final de semana, ir pros cafés, passear no shopping, fazer as coisas que eu gosto. E você aproveita o final de semana, joga sinuca com os guri, vai pro Ferino, se encontra com a galera, vai pra um samba se for o caso. E cada um vai estar alimentando coisas que gosta.
Ele não achou muito interessante essa ideia, mas eu tava super aberta. Eu gosto de liberdade, vamos encontrar um caminho que seja bom pra todo mundo ficar e que todo mundo possa ser quem gosta de ser. Eu não vou obrigar ninguém a ser o que não quer ser, né? Tanto que eu nunca obriguei, tem que fazer um curso, tem que fazer não sei o quê, tem que ler, tem que... Não. Cada um, todo mundo é adulto. Eu falei, eu não vou ser mãe de ninguém. Eu vou estar do lado, né? Então, quando eu olho pra nossa relação com realidade, eu digo, cara, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor todos os dias nesses 3 anos. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu trabalhei pra gente, eu vivi pra gente, todos os ambientes, todas as casas, todos os lugares, eu incluí todo mundo, os meus, os teus, os nossos. Então eu tenho essa paz de tipo, não tem nada que eu podia ter feito diferente. Então eu tenho essa sensação de missão cumprida. Uma sensação de missão cumprida, assim, hoje. De tipo, cara, foi feito. Outra coisa que eu olho, assim, pra gente e pra mim, principalmente, eu acho que eu queria... Acho que tinha uma parte em mim que sentia saudade das pessoas, não de quem eu era no passado, mas das pessoas. E eu acho que talvez era uma ponte pra, sei lá, poder falar de novo com algumas pessoas que eu gosto, algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, e talvez eu tenha atraído essa relação por conta desse lugar meu quentinho que sente saudade de algumas coisas que eu vivi no passado. E acho que também eu queria... quando a gente gosta de alguém e você descobre um caminho novo, e você descobre que existe outro jeito de viver, outras coisas, eu acho que no fundo você quer trazer essa pessoa para esse mundo também. Então eu acho que eu tive um pouco ali da salvadora. E não dá para salvar quem talvez não queira, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E eu acho que a lição mais importante, assim, do que aconteceu na nossa relação foi ver se manifestar diante dos meus olhos aquilo que eu estudo tanto. Que a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro. Que aquilo que a gente pensa e a gente passa tempo pensando, aquilo que a gente passa tempo sentindo, aquilo que a gente passa tempo desejando e a nossa ação, aquilo que a gente alimenta em atitude, cedo ou tarde vai virar a nossa realidade. Cedo ou tarde vai se manifestar diante dos nossos olhos. E aí, o que eu vejo que aconteceu é que o meu pensamento, focado no crescimento, no meu próximo cenário, meus desejos também, focado nos imóveis, nas coisas, e infelizmente, né, o pensamento dele estava alinhado ali a motivação, o desejo dele era chegar ao final do dia, que os meninos estivessem online para eles jogarem, e acompanhar o que estava acontecendo ainda lá. Então talvez ele estivesse aqui de corpo, mas de mente e alma estivesse ainda num outro ambiente, né? E aquilo que a gente alimenta um dia se torna realidade. Então eu não tinha como fazer nada diferente, porque essa foi a realidade que ele co-criou para ele. E isso me lembra também um vídeo que eu estava assistindo sobre ambiente, e tinha um comentário nesse vídeo de ambiente que dizia assim, não é porque o cara botou assim, não é porque um porco vai para um palácio que ele se torna rei. E aí, quando eu li aquilo, né, eu falei, porque um porco vai para um palácio, o palácio vai continuar sendo palácio, mas o porco vai continuar sendo porco, ele não vai se tornar um rei porque ele tá morando num palácio. E eu falei, caraca, que interessante isso. E aí aquilo ali me veio para analogia das pessoas que ganham na loteria e perdem tudo. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver pessoas que ganharam muito dinheiro do nada e depois elas voltaram a ser pobres. Porque ser rico, gente, não é dinheiro do lado de fora. É um alinhamento de pensamentos, emoções, desejos e sentimentos. Então, se a pessoa ela ganha na loteria e ela não desenvolve uma mentalidade financeira, ou no BBB, seja lá o que for, ela não desenvolve mentalidade financeira,
ela não desenvolve o merecimento, né? A sensação de merecer aquilo, aquele dinheiro e tal, ela não age de acordo com as pessoas ricas, pensa em investir, multiplicar o dinheiro, em algum momento ela vai voltar a ser quem ela sempre foi. Porque a nossa realidade do lado de fora é do mesmo tamanho que a gente é do lado de dentro. A gente não consegue sustentar por muito tempo algo que a gente não é. Então, a gente tem que se tornar. É a mesma coisa você, de repente, começar um canal, alguém vai lá te dar um canal com 1 milhão de seguidores. Se você não construiu aquilo, se você não é criadora de conteúdo, você não sustenta aquilo, porque não é quem você é. E quem a gente e se tornar é uma jornada de muita dedicação e tempo, que leva em média 5 anos, né? Se a gente olhar um médico, ele leva 5 anos até se tornar médico. Então, a mesma coisa, um tempo que você leva para se tornar uma pessoa bem-sucedida, se tornar um investidor, se tornar uma bailarina, uma professora, você precisa alimentar aquilo ali com pensamentos, aprender o que precisa ser para ser médico, agir como médico, até que você esteja pronto para ser médico. Então, aquilo que a gente não dedica tempo a se tornar, a gente não se torna, a gente não é. E aí a gente não vai sustentar do lado de fora aquilo que a gente não é dentro, entende? E aí, o que eu acho que aconteceu com a gente foi isso, né? Chega um momento que a vida devolve aquilo que a gente passou tempo alimentando. Então, mediante a isso, o que posso fazer eu? O que posso fazer eu? Segurar algo que não quer ser desse jeito, entende? Então, eu acho que cada um vai ser feliz nos seus ambientes que se sente mais confortável, nos ambientes que mais aquece o coração. E eu acho que ele vai ficar bem lá. E eu tô bem aqui, né? Eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Eu continuo a Dani que eu era, motivada a criar minha loja, o ateliê, a comprar os imóveis, ter uma empresa de locação de Airbnb, proporcionar bem-estar para as pessoas, para que elas possam tirar férias e se hospedar, e dormir numa cama confortável, tomar banho no chuveiro gostoso, servir pessoas através dos meus negócios. Eu continuo a mesma pessoa. E ele também. Então, me resta aceitar. Eu não acho que eu tô num lugar ainda de aceitação plena. É como se ainda no fundo eu ainda tivesse aquela coisinha que eu falei pra minha avó. Ai, vó, mas é uma pena, né? É uma pena por conta dessa coisa de eu conseguir ser eu dentro dessa relação que era muito valioso pra mim. Porque eu já tive num relacionamento onde a pessoa regulava minha roupa, regulava minha maquiagem, criticava os livros que eu lia, criticava as escolhas que eu fazia. E é muito bom você estar ao lado de alguém que você consegue ser você. E ele também se sentia confortável para ser ele do meu lado. Tanto que ele não ficava... Nunca a gente brigou por conta de videogame. Nunca, sabe? Nessa vida. No passado, sim. Nessa, não. Então, eu também deixava ele livre para ser quem ele quisesse ser. Só que, a partir do momento que você é o que você é, você vai viver do lado de fora de acordo com quem você é. Se você não mudar dentro, nada vai mudar do lado de fora, né? Então, é por isso que quando as pessoas ricas, elas perdem um negócio ou elas são roubadas, elas fazem de novo. Por quê? Porque elas já sabem fazer, elas já sabem como o dinheiro funciona, porque elas já são, entende? Mesma coisa um empresário, se roubar a empresa dele ou pegar fogo, ele é empresário, ele sabe criar um outro negócio do zero, porque ele se tornou. Então, a mesma coisa um médico, se rasgar o diploma dele, ele é médico, ele sabe fazer uma cirurgia, ele sabe recomendar uma medicação, porque ele se tornou, ele dedicou o tempo para se tornar. E aí, a realidade é dura, mas é. Aquilo que você não dedica tempo a se tornar, você nunca vai se tornar, você nunca vai ser. E aquilo que você não se tornar, você não vai colher. Você não vai colher os frutos, você não vai ter consulta se você não se tornar um médico. Você não vai fazer um grande espetáculo se você não se tornar uma bailarina. E para se tornar uma bailarina, você tem que ter disciplina, dedicação, compromisso. Então, vai ser difícil você querer viver algo que você não dedicou tempo para se tornar. E aí, eu entendo isso racionalmente.
Mas aí eu olho para essa situação do meu lugar, não do lugar, né, do outro arquétipo da pessoa comum. De que eu tô sempre aproveitando todas as oportunidades que eu tenho de estudar, de aprender, de crescer para me tornar alguém melhor todos os dias. Mas são escolhas e que tá tudo bem, as pessoas que acordam e gostam de, ok, eu só preciso ter comida na geladeira e eu preciso ter dinheiro para pagar as contas e tá tudo certo, não tem problema algum em viver desse jeito, gente. Só que eu não consigo ficar nesse lugar. Então, em algum momento vai ter ali um desalinhamento, uma separação. Então, racionalmente, eu entendo o que aconteceu. Mas ainda emocionalmente eu fico, ai, por quê? Que pena. Como eu queria que fosse diferente, como eu queria que a gente tivesse olhando para a mesma direção, que a gente tivesse esses desejos de se tornar pessoas melhores e que a gente tivesse aquele coração para empreender, para comprar os nossos imóveis e que nós estivéssemos vibrando na mesma frequência, né? Mas não estávamos. Aceita que dói menos. Se aceitar bem direitinho, nem dói. E eu acho que a dor mesmo é da negação mesmo, né? De não, tipo, tem uma parte em mim que ainda queria que fosse diferente, sabe? Mas eu não vou pagar o preço por ninguém. E aí, se eu escolho ficar para uma pessoa que não escolhe ser quem ela precisa ser para viver tudo aquilo que a gente estava caminhando para servir as pessoas, aí eu vou ter que sustentar isso, de levar alguém comigo que não quer se tornar quem precisa se tornar para ter 10 imóveis, para servir, para ter loja, para servir pessoas, bem-estar, entende? Aí ficaria pesado demais para mim. Então, a gente tem que soltar. E eu acho que tudo isso aconteceu também por conta de um movimento que eu fiz de limpeza dentro sobre codependência. Já vem algum tempo que eu venho identificando quem são os meus salvadores e quando eu me coloquei como salvadora, essa dinâmica, né, do salvador e da vítima e tal. E aí, nesses meus processos, teve um momento que veio uma memória, eu já tinha identificado minha avó como minha grande salvadora, que cuidou de mim, né, e tal, e me deu o amor ali. E por muito tempo, assim, eu vejo que algumas pessoas da família, porque a senhora dá tudo pra Daniela, porque a Daniela, mas se a minha avó não me desse, quem que ia dar? Meu pai? Minha mãe? A minha avó era a pessoa que tava ali pra me dar a roupa, o colo, o apoio emocional. Então, muitas vezes eu acho que criou-se uma rivalidade por conta desse cuidado que a minha avó me deu, mas ela só fez porque ninguém tava fazendo, então ela disse, alguém tem que cuidar dessa criança, né? Então eu vou cuidar. E foi o que ela fez. E aí eu acho que parecia que eu era preferida, mas eu não era preferida. Eu só era a pessoa que precisava ali, né, do colo, do apoio, da comida, das coisas que ela fez, assim. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Tá, lembrei. Então ela foi a minha salvadora. Então eu já tinha trabalhado muito essa questão da minha avó como minha salvadora, já tinha devolvido pra ela, pego dela o poder, né? Digo, não, vó, devolve, né? Isso aqui é meu, eu preciso aprender a me cuidar. Tinha escrevido cartinha, né? Vó, eu te devolvo aí todo o espaço pra você usar essa dedicação, esse cuidado, né? Com outras pessoas ou e tal. Tudo isso eu faço cartas e depois eu queimo. E aí, 2 dias antes do que aconteceu comigo e com o Alex, eu tive um insight da irmã da minha avó, a minha tia. E essa minha tia, ela é uma mulher bem-sucedida e a minha tia ajuda muito a nossa família, desde muito nova. Eu me lembro que quando eu consegui essa bolsa de estudos e que eu tinha que trabalhar para pagar meu estudo, o reitor falou, olha, você não vai ganhar uniforme, você não vai ganhar os livros, escola particular, tem todo um contexto, né? E essa minha tia, que é a irmã da minha avó, falou, não, e ela é professora, aposentada já, né? Ela sempre teve a condição de vida melhor, deixa que eu pago o uniforme da Daniela, deixa que eu pago os livros da Daniela, enquanto ela trabalha para pagar o estudo dela. Isso no ensino médio. E essa minha tia, ela construiu uma casa
na casa de trás. Lembra que no vídeo passado eu conto sobre a separação da minha avó e do meu avô, que a gente foi morar numa casa de trás? Então, essa minha tia construiu essa casa para quando ela na fase mais pra frente, se ela quisesse vir para Santa Catarina, morar nessa casa. Só que essa casa acabou sendo ocupada pela minha avó e por mim, e pelo meu tio mais novo, por conta da separação. E a gente ocupou aquele espaço que não era nosso, era da minha tia. E aí, nesse dia, porque é assim, gente, tô sempre investigando, eu não desconsidero nenhuma memória que vem de autoconhecimento, tudo que vem pra mim, no meu processo, eu tô muito mais focada aqui em tentar me entender internamente do que olhando o que as pessoas estão vivendo, fazendo ou escolhendo pra vida delas, sabe? E aí veio uma memória de tipo assim, cara, a raiz da salvação não começou na tua avó, começou na tua tia. E essa minha irmã da minha avó, ela é mais velha que a minha avó. E ela assim, e aí veio essa memória, você está fazendo igual a sua tia, que salva todo mundo. Então a minha tia é uma pessoa muito generosa, minha tia, enfim, ela ajuda pessoas que já são adultas, faz compra, paga um monte de coisa de gente adulta, ou seja, resolve. Minha tia cedeu a casa que era pra ela morar, pra gente morar. Então a minha tia, ela sempre foi a pessoa que financeiramente resolveu muita coisa da família. Tipo, ajudou muito. E era meio que como se ela também precisasse daquilo para se sentir útil. E aí cria-se uma simbiose, né? De atrair pessoas que precisam e ela também dá aquilo que ela tem de forma financeira para ajudar as pessoas. E quando eu identifiquei que eu estava repetindo o mesmo padrão da minha tia, de tipo assim, cara, você tá querendo resolver com amor, você tá pegando, talvez você esteja até impedindo, né, algumas pessoas de crescer porque você tá querendo resolver financeiramente a parte que é da pessoa fazer. Aí o que eu fiz, né? Eu tenho o meu caderno, que eu amo a escrita terapêutica, né? Eu sou a pessoa que eu vivo muito os processos. Então, esses dias no Instagram alguém perguntou assim, Dani, o que você escreve? Por que tem coisas no caderno que você escreve e tem coisas que você apaga? Queima, aliás. Aí eu falei, porque o que eu escrevo e eu deixo é o que eu estou criando para realidades futuras. O que eu queimo é o que eu preciso transmutar dentro de mim. Então eu tenho aqui, né, as minhas coisas, as minhas escritas, os meus desejos e por aí vai, meu Deus, e coisa, ó. Aí eu escrevo tudo bonitinho. E aí eu fui pro meu caderno 2 dias antes disso acontecer e eu comecei a escrever e liberar. Nossa, gente, que essa chuva, eles estão em obra. Só um pouquinho que eu vou fechar a porta. Aí eu peguei o meu caderno e eu comecei a escrever, né? Eu falei assim, visualizei essa minha tia e eu visualizei chegando na frente da casa dela com uma caixa, era uma caixa parda com um laço bem bonito. Nossa, como eu gostava de ir pra casa dela. Memórias boas. E aí eu devolvia pra ela, disse, tia, por muito tempo eu repeti o seu padrão de resolver algumas questões financeiramente das pessoas como um gesto de amor. E porque eu acho também que amor poderia ser comprado, né? É uma falta que a gente acha que resolve com dinheiro. E até aqui foi importante. Até aqui serviu. Fazer dinheiro para ajudar, né, pessoas. Mas eu devolvo esse comportamento, eu devolvo essa necessidade de atrair pessoas que precisam, né, ser salvas em algum nível, como uma forma de me sentir útil, como uma forma de me sentir amada, porque por conta do que eu posso fazer. Eu não quero ser amada por conta do que eu posso fazer, mas eu quero ser amada por quem eu sou. E aí eu devolvo isso pra você. E eu respeito, também te honro muito, né? Porque eu sei que ela tem essa coisa ainda até hoje de ajudar muito e muito. Mas aí é um rolê dela, uma simbiose dela, e ela tem a responsabilidade, né? Quem é adulto, a gente tem que dar responsabilidade pros adultos agirem do jeito que quiser.
E aí eu visualizei isso e eu escrevi isso 2 dias antes de acontecer. Eu escrevi, eu falei assim, eu sinto muito por todas as pessoas por todas as vezes que inconscientemente eu tentei ser amada por aquilo que eu poderia proporcionar. Eu sinto muito por todas as pessoas que eu atraí porque elas precisavam que eu fosse salva por elas, para que elas se sentissem úteis, importantes. Então tem pessoas nessa dinâmica da codependência que elas precisam que você precise delas, elas precisam que você esteja abaixo delas para que elas possam te ajudar e elas se sentir útil, para que elas se sintam, né, sintam que elas têm utilidade, a utilidade delas está no fazer. E quando você sai desse lugar de vítima, de não precisar, você sobe um degrau e aí não ressoa mais, porque a pessoa que salva, ela precisa de alguém para ajudar. Aí acontece que ela pode ir para outro lugar da dinâmica, ela vira a salvadora de alguém. Então ela recupera o poder dela e aí ela vai para cá e ela atrai alguém que precisa ser salvo. É uma dinâmica bem desafiadora e que acontece o tempo todo. E aí eu peguei e nessa carta eu escrevi: eu sinto muito por todas as pessoas que eu atraí de um lugar de coitadinha, e teve muita gente que eu precisei de parar de andar porque me ajudavam muito, eram minhas muletas, e eu pego todo o poder que eu dei para essas pessoas que um dia me salvaram, financeiramente, emocionalmente, eu recupero, eu resgato agora esse poder de não acreditar que eu podia me salvar, e aí eu dei o poder para essas pessoas e botei toda a minha expectativa nessas pessoas para que elas pudessem me salvar. Eu recupero esse poder, eu resgato esse poder, eu quero que esse poder volte para mim, essa habilidade de me salvar. E eu também devolvo o poder de todas as pessoas que eu peguei tentando salvá-las. A partir daqui, eu devolvo o poder das pessoas, porque eu acredito que elas conseguem se salvar. Eu devolvo todo e qualquer livre-arbítrio que eu possa ter pego, todo e qualquer peso que eu possa ter dado, ou enfim, eu devolvo. E aí, nisso também, né, devolvo pro Alex toda e qualquer segurança, expectativa que ele vê em mim, e devolvo para ele o poder, para ele saber que ele pode cuidar da própria vida, que ele pode criar a vida dele, e para que ele faça as escolhas dele. Então eu fiquei pensando que depois daquilo eu pensei, nossa, agora que eu devolvi o poder para ele e de pessoas que talvez eu atraí e que me viam como alguém, uma esperança, agora até cliente às vezes vem nesse lugar, né? Não, essa pessoa vai mudar a minha vida. Não, a gente não vai mudar, a gente vai ensinar, a gente vai ser um veículo, mas mudar a vida da pessoa, isso é o papel dela fazer, né? É a frequência dela, é a crença dela, é a emoção, é a atitude dela, né? E às vezes a pessoa nessa dinâmica de codependência, ela fica procurando o curso que vai salvar, a terapeuta que vai salvar, o cliente que vai mudar a vida dela, e ela não consegue perceber que a mudança da vida dela é dentro dela mesmo, não é ninguém lá fora não. E aí, quando eu fiz isso que veio pra mim dessa consciência da minha tia, eu digo, tia, você já me salvou muitas vezes e eu me sentia fraca, né? Então eu recupero meu poder e eu te devolvo também, né, qualquer poder que tenha pego e tal. E aí na minha cabeça eu pensei, caraca, acho que agora, a partir dessa dinâmica, que se eu peguei algum poder do Alex, que ele se sentiu seguro, ou ele vai agora pegar esse poder, agora que ele pegou esse poder de volta, ele vai começar a sentir o peso da responsabilidade dos filhos, das coisas, dos nossos sonhos, que vai exigir muita dedicação, estudo e desenvolvimento e tal, e ele vai usar esse poder para canalizar para o nosso crescimento. Só que quando ele recebeu o poder dele de volta, ele fez merda. Essa merda. Ele foi lá e escolheu fazer o que ele sempre fez. Ele mentiu. E foi alimentar e nutrir quem ele realmente era. E muitas vezes o salvador, ele quer controlar, ele quer que tudo, né, corra bem,
Então, inconscientemente, ele segura algumas coisas porque, né? Como que essa pessoa também vai viver sem mim, né? Claro que vive. E aí eu senti paz. E eu me lembro que eu não tinha nem queimado o tal da escrita, né? Quando passou 2 dias, aconteceu o que aconteceu. Ele foi lá, né, e agiu de acordo com quem ele era. E eu falei, caraca, eu não tinha nem queimado isso aqui ainda. Aí depois eu queimei, assim, né? Aí eu falei, bom, melhor assim, porque realmente cada um é capaz de salvar a si mesmo, né? O Alex não precisa de mim pra crescer. O Alex não precisa de mim pra mudar a vida dele. O Alex não precisa de mim pra ascender financeiramente. Ele não precisa de mim. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E ele é livre, né? Pra escolher o que ele quiser. Então, hoje eu vejo também que a gente estava numa dinâmica também de codependência e que ainda que eu quisesse soltar e dizer, foi pro Ferino várias vezes, né? Nunca fiquei um final de semana sozinha, isso nunca. Mas ele foi lá no começo, chegava 2, 3 da manhã, a gente não brigava por isso. Porque eu confiava realmente nele, né? E aí, tipo assim, quer jogar videogame? Joga. Quer editar vídeo com o fone ouvindo a edição e o outro no videogame? Joga. Porque eu já sabia disso, tipo, não quero salvar, não vou ditar regra, não vou agir como... Mas, de alguma forma, é isso. Eu entendi que eu não consigo mudar a vida de quem não quer mudar, né? Isso é um fato. Isso é um fato que é pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Então, é por isso que se cria, né, os ídolos, por isso que se cria o fanatismo, porque as pessoas acham que aquela pessoa é que vai mudar a vida dela. Tipo, ninguém, gente. Eu, quando tava na Salvador, eu fazia, lá no começo era assim, eu queria encontrar a ferramenta, eu comprava o Orgonite, eu comprava aquela água solarizada, eu achava que... Qual era a ferramenta que ia mudar a minha vida? Eu achava que era a ferramenta de autoconhecimento que mudava a minha vida. Eu achava que quando eu chegasse na última aula de um curso, aquele curso ia mudar a minha vida, né? O ser humano sente uma necessidade de um salvador. Não é à toa que criou-se, né, uma questão religiosa. Porque o ser humano não acredita que a salvação é individual e que ele pode se salvar sozinho. Mas o tempo todo a Bíblia fala sobre isso, né? A salvação, ela é individual. Ela é individual. Mas enquanto a gente não vê dessa forma, a gente fica procurando um salvador. Então, eu acredito que é isso, né? A gente encerrou um ciclo de codependência, aonde eu saí do lugar da salvadora, e aí o codependente, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar um outro salvador, ou ele vai procurar salvar alguém. Porque aquela pessoa acredita que não pode viver sem ele, ou ele vai criar uma simbiose de que ele acredita que não pode viver sem aquela pessoa. Porque tá inconsciente. Então, como nesses 3 anos também, ele não entrou nesse movimento de aprender algumas coisas, é muito desafiador você chamar uma pessoa nessa dinâmica e dizer, olha, a gente vive uma relação de codependência. Eu já vivi uma relação de codependência antes dele, onde a pessoa que eu tava era uma pessoa bem resolvida financeiramente e toda vez que a gente tava junto eu não conseguia fazer dinheiro. Por quê? Porque essa pessoa era a pessoa que sempre atraía alguém para salvar. E eu, quando saía de perto dessa pessoa, eu conseguia fazer dinheiro. E aí quando eu consigo fazer dinheiro, eu atraio alguém que infelizmente precisa ser salvo. É uma dinâmica, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas no meu processo de autoconhecimento, quando eu aprendi sobre essa dinâmica de codependência, foi muito importante pra mim. E é muito louco que, sem perceber, inconscientemente, a gente cria de novo esse padrão, essa dinâmica. Mas a gente só consegue resolver quando a gente entende a raiz dessa dinâmica, que eu achava que era a minha avó, a salvadora da família, né? Minha avó é maravilhosa, minha avó salva todo mundo. Minha avó, já falei, né? Minha avó até hoje, assim, ela ajuda minha mãe, ela paga a conta de luz da minha mãe e ela fazia isso comigo, mandava dinheiro pra mim toda semana. Minha avó é a salvadora e é onde ela se sente feliz, assim, né? E eu não sou essa pessoa que vou dizer, vó tá numa dinâmica. Gente, pelo amor de Deus, cada pessoa tem o seu processo, né? E aí eu já tinha trabalhado essa questão com a minha avó e eu achei que tava resolvido.
Mas todo o processo, a gente só evolui no processo de acordo com aquilo que a gente já tá pronto para enxergar, né? E aí foi onde veio a minha tia, a matriarca, a origem, né? A origem, porque minha tia, inclusive, foi a salvadora da minha avó muitas vezes também. Então, minha tia foi a grande salvadora da família. Muito interessante. E aí eu pude devolver para minha tia. Vamos ver se eu consegui resolver esse padrão, né? Vamos ver se eu consegui criar outras dinâmicas. E essas dinâmicas, elas se refletem não só em relacionamento amoroso, em relacionamento de amizade também. Então, no grupo que eu fazia parte, eu me via muito pequena, muito coitadinha, assim. E aí, sempre eu era a pessoa que tinha os problemas familiares e tal. E querendo ou não, quando você tem muita gente que te ajuda, isso perde o teu poder, porque você confia, você vive porque tem essas pessoas que são tuas muletas, que vão te ajudar quando você cair. E aí o músculo da autoconfiança fica enfraquecido. A autoconfiança é um músculo que você exercita. Se toda vez que você tem um problema, você está acostumado a ligar para alguém, pedir socorro para alguém, você nunca vai se sentir confiante o suficiente para resolver seus BO, porque você fica terceirizando a responsabilidade. Então, eu era essa pessoa que eu pedia muita ajuda, muito socorro, assim. E aí eu ficava enfraquecida. Aí quando eu me fortaleço, na dinâmica que eu faço, eu atraio alguém que talvez não queira crescer e precise de alguém que salve essa pessoa. E é isso. Lúcida, né? Autoconhecimento é a gente ganhando lucidez do que a gente vai vivendo na prática, porque eu sou da prática, não sou dos livros, né? E para mim, autoconhecimento se aprende olhando para a própria vida, para as próprias escolhas, não lendo livros e fazendo muito curso. A gente pode fazer curso para ter a noção, mas é no dia a dia que a gente se autoconhece. E é isso, minha gente. E aí, saí de novo de um lugar de salvação e agora tô subindo mais um degrau nesse sentido. E aí, pra gente conversar sobre isso, porque pra gente continuar junto nessa dinâmica, onde não existe esse desequilíbrio de eu ganho e o outro não, ou o outro ganha e o outro não, teria que conversar e dizer, olha, a gente vive uma dinâmica assim, você vai precisar fazer a sua parte, eu não tô aqui pra te salvar, você tem que se responsabilizar por aquilo que é seu, e vice-versa, né? Então, a pessoa tem que estar sempre se policiando para não tomar a responsabilidade que é do outro e deixar o outro crescer e deixar o outro evoluir, não interferir. E eu vejo que isso hoje já acontece lindamente com a minha avó, né? A minha avó, ela em nenhum momento hoje tá precisando de alguma coisa, tá precisando de... Não, essa dinâmica entre a gente, porque eu fui me libertando, não acontece mais. E toda vez que eu me ofereço, né, que ela tá fazendo um negócio lá da casa, pra deixar uma casa pra mãe e tal, vó, precisa de dinheiro? Quer ajuda? Não, minha avó porque a salvadora, ela é herói. O herói não pode ser fraco, o herói não pode mostrar fraqueza, o herói não pode pedir ajuda, o herói não pode chorar, porque senão ele perde a credibilidade. É um pouco, a Virgínia, ela tem esse arquétipo do herói. Então vocês não vão ver Virgínia chorando, vocês não vão ver Virgínia caída, porque ela tem uma vida de heroína, né? Ela dá conta das filhas, do casamento, do ter o corpo sarado, de fazer uma boa alimentação, de ter uma empresa multimilionária. Esse é o arquétipo do herói, que dá conta de tudo sozinho. Então, a relação da codependência, né? Essa salvadora, ela não quer ajuda. Eu sou um pouco assim. E muitas vezes ele diz, tu quer que eu faça isso? Não, deixa que eu faço. E se ele não tomasse a frente, não precisa. Porque ela tem dificuldade. Mas ela não tem dificuldade em ajudar. Então ela sempre atrai alguém que se sente muito pequenininho, que daí vê uma esperança nela. Nossa, se eu fizer negócio com essa pessoa, ela vai mudar minha vida. Ela vai mudar minha vida. Ai, agora vai. E aí é essa dinâmica. Então, observando hoje o que aconteceu e analisando esse processo de queima, de liberação que eu fiz, quando veio pra minha consciência que a raiz da codependência não começava na minha avó, mas na minha tia, que estava do lado,
e que é mais velha, eu falei, caraca, foi ali. E aí quando eu mudei na raiz, isso reverbera no tempo e espaço agora. E aí acabou a relação. Sinal que era uma relação de codependência, né? Mas é isso. O codependente, o bom disso é que hoje eu me sinto bem e eu sei, eu posso viver sem essa pessoa. Lá atrás, quando eu saía de uma relação de codependência, eu achava que eu não ia conseguir sem aquela pessoa. Então hoje eu não tenho dúvida que eu consigo sem aquela pessoa. E eu também não tenho dúvida que a pessoa consegue sem mim. Nossa, como consegue? Consegue lindamente. Então eu já vejo que eu já evoluí um pouquinho nisso, sabe? Porque o codependente, ele também precisa que o outro precise dele. É meio que uma afronta, assim. Como assim você consegue sem mim? Como assim você consegue viver e voar sem precisar de mim? O codependente inconsciente, nossa, ele fica super mal em saber que o outro consegue sem ele. É horrível pra ele admitir que o outro consegue sem ele. E eu acredito que o outro consegue sem mim, lindamente, né? Tava conseguindo melhor que eu, primeiro que eu, né? E graças a Deus por isso, porque eu não desejo mal pra ninguém. Eu quero que o Alex fique bem, eu quero que o Alex cresça no tempo dele, se ele quiser crescer, se ele quiser ficar onde ele tá, ele tem o livre-arbítrio pra ficar onde ele quiser ficar. E eu respeito e honro todas as escolhas que ele quiser fazer para a vida dele, né? Ele é livre para escolher e eu também sou livre para sonhar e realizar os meus sonhos, porque essa é a vida que eu escolhi para mim. Então, eu quero que todo mundo fique bem, quero que todo mundo se dê bem, eu quero que todo mundo seja feliz aonde quiser ser feliz. E eu também só quero ser livre para ser feliz onde eu quero ser feliz, assim. Então é muito bom hoje sair de uma relação desse lugar, que eu acho que antes eu não conseguiria. Então é isso, gente, é assim que eu tô aqui, vivendo os processos, analisando as questões, queimando coisa, liberando pessoas, devolvendo livres arbítrios, recuperando o poder de livres arbítrios que eu dei para pastor, né, decidir o que é melhor para minha vida. E devolve aqui, porque aqui na minha vida sou eu que decido. A gente dá o nosso livre arbítrio para muita gente, quando a gente coloca a nossa vida. Ai, o que tu acha? Não sei, cara, pega isso tudo de volta. É você que acha, é a sua vida, você que sabe o que é melhor pra você, sabe, se apropria disso, e isso vai dando confiança, fortalece o músculo da confiança. E é isso, minha gente, pra vocês verem. É assim que estamos, vivendo o processo, reflexões, liberações, curas, né? Eu acredito muito que isso trouxe mais uma grande cura no meu processo de codependência. Acho que vai liberar também um espaço de cura para ele, claro, se ele estiver aberto para ver isso desse lugar. Nem todo mundo tá pronto para essa conversa, mas eu sigo aqui, né? E ainda com um resquíciozinho de tipo, ai, queria tanto que fosse diferente, queria tanto que fosse outra história, mas também, né, respeitando o que cada um consegue co-criar a partir dos pensamentos, emoções, desejos e atitudes. O tempo todo estamos criando a nossa realidade. E eu sigo aqui criando a minha agora, né? E é isso, certo? Esse foi o vídeo de hoje, com vários fragmentos. Se vocês gostam, né, de vídeos assim, onde eu conto um pouco dos meus processos, que para algumas pessoas é, o que ela tá falando? Mas para algumas pessoas vai servir. Vocês cliquem em gostei, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos.